Olá pessoal, tudo bem? Sou Lilian Loureiro, psicóloga clínica e candidata a analista junguiana. Estamos aqui para começar o round number 1, que é a piração 1, da nova série aqui do Instagram, Batatinha Frita 1, 2, 3, ops, pirei na batatinha. Vamos lá, qual que foi a minha primeira piração que veio logo após assistir o primeiro episódio da série? Vale a pena contar e compartilhar que nesse final de semana, eu novamente, quem me acompanha aqui sabe, estava às voltas com a minha monografia, né? E na minha monografia eu uso um autor, que até foi indicação da minha orientadora, que inclusive tem uma tese de doutorado, na qual ela analisa vários filmes, então foi uma orientadora escolhida a dedos. E ela me apresentou um autor chamado Christopher Vogler, né? E ele tem um livro em que ele apresenta a jornada do escritor e ele faz reflexões, assim, associando o quanto a construção de um enredo, de uma trama, ela é influenciada pelo Campbell e o termo, né, que ele desenvolveu chamada jornada do herói, e ele faz conexões aí para as produções de sucesso que estão calcadas de alguma forma nisso, né? E daí no meu trabalho eu uso uma citação que eu achei assim que cai perfeitamente para a gente entender esse efeito que a série Round 6 causa em nós, né? Vale ressaltar que para mim passa longe ver a jornada herói naquilo, né? Eu não consigo ver. Se alguém conseguir ver, compartilha aí comigo, porque eu não consigo. Mas a forma como o Vogler descreve, eu achei perfeito e super pertinente para trazer aqui como embasamento para minha primeira piração. Então, vou ler aqui para vocês. Opa, cadê você? Tá aqui. Vogler diz que as histórias precisam afetar o espectador, não apenas no nível intelectual, mas provocar sensações corpóreas de diferentes formas. Uma história eficaz toma seu estômago de assalto, aperta sua garganta, faz o coração palpitar e os pulmões bombardearem, traz lágrimas aos olhos ou uma explosão de risos. No caso da série, o riso passou longe, né, gente? Para mim foi uma explosão de angústia que me acompanhou do começo ao fim. Mas eu achei interessante trazer o Vogler porque é isso, né? Porque que a gente senta ali, assiste um episódio e outro episódio e outro episódio e a gente só sossega quando acaba a temporada, né? Porque uma trama, vamos dizer, bem sucedida, traz essa reação no telespectador. E aí é que vai entrar a minha piração, porque eu vou juntar essa visão do Vogler com um conceito junguiano. E aí, junguianos de plantão, me perdoem, porque eu vou forçar um pouco a barra. Mas, para mim faz sentido associar isso com o conceito de complexo. Vamos lá. Vou tentar compartilhar o meu raciocínio para ver se faz sentido para vocês. Então, assim, a teoria dos complexos do Jung, ela foi desenvolvida quando ele ainda era um jovem médico recém-formado, trabalhando num hospital psiquiátrico, que foi visitar lá o laboratório do Wundt, no começo ali da psicologia experimental, e o Wundt estava super envolvido na investigação da memória, do foco e da atenção, e aí o Jung ficou intrigado com o fato do Wundt não dar bola para o tempo de latência entre o estímulo e a resposta lá do que ele estava medindo, e ele acabou se entretendo com isso e resolveu desenvolver lá no hospital que ele trabalhava, o teste de associação de palavras. O que é isso? Então, ele estudava previamente a história de vida dos pacientes e construía ali uma lista de palavras-chave e pedia no momento em que ele dizia uma palavra-chave, ele pedia para a pessoa dar a primeira resposta de bate-pronto que vinha à mente, né? Então, sei lá, faca, pão. E aí ele media o tempo para essa resposta ser dita. E ele foi observando que
Respostas que demoravam muito para serem dadas eram aquelas perguntas que giravam em torno de temas centrais na história da vida daquele paciente. E aí é que ele foi chegando na teoria dos complexos, né, entendendo que aquela palavra acabava sendo um gatilho, né, para um emaranhado ali de lembranças, de emoções, serem o que ele chama, né, de constelado ativados, e daí dava aquele delay de resposta e às vezes a pessoa sequer conseguia responder. Além de medir o tempo de latência de resposta, ele também media a parte fisiológica. Então ele usava o galvanômetro, que eram eletrodos colocados na pele, e ali ele conseguia perceber, né, alteração no batimento cardíaco, na questão respiratória. E foi aí que ele chegou na teoria dos complexos e entendeu que o complexo tem essas duas ramificações. Tem essa esfera psíquica, mas tem essa esfera fisiológica também. Então, o que são os complexos? Vou ler aqui também para ficar mais claro. Quando uma palavra com forte carga emocional era falada, a eletricidade aumentava, indicando tanto psíquica como fisiologicamente a presença de um grupo de pensamentos, sentimentos, lembranças do inconsciente com forte carga emocional. Então, a reunião de conteúdos emocionais aglutinados ou constelados é que são os complexos, né? Então, para ele, os complexos, eles podem atuar como se fossem pequenas personalidades autônomas, que são separadas da personalidade total e que têm uma força propulsora própria, né? Então, assim, não é a gente que tem os complexos é que nos tem. Então, foi exatamente isso que eu senti, né? Que no momento em que uma série ou um filme de alguma forma me capta, me deixa ali aficionada por ele, eu vejo que tem um complexo ativado. Que complexo meu, e aí que eu volto lá na minha forçação de barra, foi constelado. Eu identifiquei que foi o complexo de estudante, né? Como eu disse lá no vídeo introdutório, essa série me fez entrar no túnel do Dark, né? E voltar 20 anos atrás, na época em que eu era uma jovem estudante de psicologia e que fazia um grupo de estudos que analisava filmes. E os meus filmes preferidos eram os filmes sobre serial killers, né? Porque eu tinha uma ânsia de tentar entender a mente de um psicopata, né? Por que ele faz aquilo, o que mobiliza e tal. Então, quando eu assisti a série, eu fui possuída por esse complexo. E daí, como eu já tinha entrado no túnel do Dark, voltado 20 anos atrás, me veio a lembrança de um outro filme chamado Ghost, do Outro Lado da Vida, que eu acho que ele ilustra bem o caso de uma possessão por complexo. Que é um cara lá, bem rapidinho, é um cara que acaba sendo assassinado e ele quer contar para a esposa dele que ele morreu, e ele descobre uma médium que é charlatã e ele resolve encarnar na médium para poder contar para a esposa que ele morreu. O complexo é como se fosse uma possessão nesse sentido, né? Tipo, a médium continua lá preservada, sendo ela, mas, né, aquela outra entidade se apropria do corpo dela para poder se comunicar com o mundo do lado de cá, né? Já que ele tá no mundo do lado de lá. Então, é isso que eu brinco, assim, a série despertou em mim esse lado mais pueril, vamos dizer assim, que quer entender, que quer vasculhar, que quer, nossa, eu vou desvendar a mente de um psicopata. E assim, eu só olhava, né, tipo, meu ego ali, consciente, olhava pro complexo da estudante e falava, amiga, vamos lá, né, mas, cara, deixa, né. Eu brinco, assim, que essa série, assim, uma multidão se apropriou de mim. Minha sala ficou pequena pra tanta gente que estava assistindo a série comigo, porque tinha estudante, tinha a Patricinha, que também era da época da faculdade, tinha Nerd, CDF, que também era da época da faculdade. Então, assim, complexo nunca vem sozinho, ele sempre vem acompanhado, eles andam em bandos. E aí,
eu quis trazer essa piração forçadinha de barra, né? Mas para perguntar para vocês, e aí? Vocês sentiram fisiologicamente essa reação que a série provoca, de embrulhar o estômago, de deixar a gente nesse estado de alerta, de agonia, de ai meu Deus, eu quero entender o que tá acontecendo, quem são os vilões, tem mocinho, não tem mocinho, né? O que tá por trás disso tudo? Quando eu digo que o complexo de estudante foi constelado, que era exatamente esse lado, assim, que eu quero entender, assim, esse aglutinado emocional, que entender o que tá por trás disso. E que daí não sossega até o negócio acabar, né? Então, eu tive lampejos, né, de outras pessoas que vinham no meio do caminho, porque por mim, eu ficava sentada, né, assistindo do começo ao fim. Mas daí tem filha que pede pra ir pro banheiro, né, tem cachorro que solicita, o outro filho, marido, enfim. Então, a gente tem que ir negociando, né, com todas essas personalidades que nos habitam, né, e assim, eu vejo que hoje, né, com o meu grau de responsabilidade, é só o complexo de estudante mesmo que justifica conseguir ficar um final de semana inteiro para maratonar uma série de 9 episódios, assim. Cara, eu não consigo lembrar na minha história quando é que isso aconteceu. Geralmente eu levo aí um mês para maratonar, né? Porque daí a gente vai dividindo os episódios e tal, e essa não, foi um estado de possessão em vocês. Me contem que complexos acabaram possuindo vocês para começarem e terminarem essa série.